Tradutor: o Taquinho, o General Azimon e o General Albert estavam usando a técnica que o terceiro diretor usou para lutar contra Yuko. Eles estavam usando todo o potencial do parasita devorador de essência em seus corpos. Mas o problema era que seu oponente era muito forte. Os comandantes estavam nervosos porque podiam ver a energia que vazava do corpo de Souta. Por causa disso, eles não podiam ver claramente seu rosto, pois as intensas flutuações do Feron estavam distorcendo o espaço. Tudo o que eles podiam ver era uma figura negra nebulosa com uma energia carmesim escorrendo. Souta acenou com a espada e virou a cabeça de lado. Ele viu que a prisão colidiu com as frotas do Império. Os prisioneiros estavam pulando em direção aos navios para invadir e matar a todos. Essa também era uma das razões pelas quais ele não conseguia focar inteiramente sua atenção na batalha. Seu feitiço bolas gravitacionais ainda estava controlando a prisão catástrofe. Ele então virou a cabeça para os nervosos comandantes e generais. Ele sorriu antes de atacá-los. Sou vós. Ele está vindo. General Azimon e General Albert disseram enquanto iam para frente para impedir Souta. Eles se prepararam e quando Souta chegou na frente deles, eles rapidamente cortaram com suas lâminas. Sou vós. Souta parou as lâminas que cortaram na frente dele mal as evitando. Ele afrouxou o aperto em sua espada antes de balançá-la na direção dos dois. Esquivem disso! O General Albert gritou enquanto erguia sua lâmina, mas então a espada Vajra voou e cortou seus braços. Ele cerrou os dentes ao inclinar a cabeça e a espada Vajra roçou suas bochechas. Ele jogou sua espada. Estaria perto se ele não conseguisse inclinar a cabeça. Mas então ele notou um barbante vermelho ao lado de sua cabeça. Sou vós! Souta prendeu um fio no punho da espada Vajra quando a atirou nos dois generais. Ele puxou o fio em sua direção e a espada Vajra voou para trás. Albert! O general Azimon viu isso, então ele balançou sua lâmina na espada Vajra antes de chutar o general Albert para longe. O general Albert voou e conseguiu escapar da espada graças ao seu camarada. Sou vós! Souta viu o feitiço dos comandantes. Ele apertou seu aperto no fio e o girou. A espada Vajra voou enquanto colidia com os feitiços que os comandantes atiravam nele. Dende! 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 A mão do general Albert já se regenerou graças ao parasita devorador de essência. Ele rapidamente avançou com a intenção de encurralar seu oponente. Sou vós! Não tenha medo! Nós temos o parasita devorador de essência em nossos corpos. Basta evitar o golpe fatal e poderemos nos regenerar facilmente. O general Azimon gritou enquanto avançava em direção a Souta. Dende! 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 Souta trocou golpes em alta velocidade com mais de 20 inimigos. A coordenação de seu oponente foi melhor do que ele esperava. Era como se estivessem acostumados a lutar juntos. Cada vez que ele tentava cortar a cabeça de um comandante, um deles aparecia e bloqueava seu ataque à custa de partes de seus corpos. Ele ficou impressionado. Parece que ele estava lutando contra uma das melhores guildas do jogo. Mesmo assim, a diferença de força ainda era enorme. A única coisa que eles tinham era uma ótima coordenação. Eles não tinham poder de fogo suficiente nem um ataque para feri-lo gravemente. Seus feitiços e artes de combate eram de baixa nível. Além disso, ele tinha certeza de que havia um limite para suas regenerações. Ele era um monstro de terceira evolução que tinha habilidades e feitiços de alto nível. Além disso, ele também tinha equipamentos de alta qualidade que aumentavam a lacuna entre eles. Ele não poderia ser comparado ao dragão que eles lutaram antes, que só tinha puro poder. A força de Souta não veio apenas de seu status elevado como um monstro de terceira evolução. Souta sorriu enquanto cortava com sua espada diagonalmente uma gigantesca lâmina de energia carmesim voou para fora dela. Lua carmesim! Bum! Os generais e comandantes a evitaram, mas o navio, várias centenas de metros atrás deles, foi dividido em dois. Antes de evoluir, dois comandantes já me forçaram a usar posse e modo alma de sangue, Souta disse interiormente enquanto olhava para eles. Ele se divertiu e achou interessante ver o quanto ficou mais forte.
10 bolas pretas se formaram atrás de Souta. Em vez disso, não foi o feitiço a bolas gravitacionais, era o feitiço a bolas sombria. Nós vamos. Souta sorriu quando as bolas pretas se espalharam e ele investiu contra os comandantes e generais. Os dois generais olharam para as bolas pretas a vários metros deles com cautela, mas então focaram sua atenção em Souta. Era difícil dividir sua atenção. Como eles vão se concentrar em Souta se houver bolas pretas misteriosas flutuando ao redor deles? Eles comandaram 5 comandantes para ficarem atentos à estranha ocorrência das bolas pretas. Depois disso, eles foram à frente junto com outros 5 comandantes para parar Souta. Souta reuniu sua energia em sua espada e mais uma vez usou Lua Carmesim. Sou vós. Os generais e comandantes moveram seus corpos para longe dela. Eles não podiam se dar ao luxo de serem atingidos por aquele ataque poderoso. Que tal agora? Souta balançou sua espada repetidamente e as lâminas de energia voaram. Eles contraíram seus músculos e distribuíram sua mana para fortalecer seus corpos. Dende! 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 Uma série de lâminas de energia voou e eles tentaram evitá-las enquanto cortavam algumas das lâminas de energia, mas depois de parar algumas lâminas, eles sentiram seus músculos ficarem dormentes. Está muito forte! Argue! Um grito alto ecoou atrás deles. Eles estavam evitando e bloqueando as lâminas de energia, então não tiveram tempo de olhar para trás. Mas o que eles não sabiam é que Souta já estava atrás. O inimigo está aqui! Um dos comandantes gritou. Os dois generais ficaram surpresos, mas não ousaram olhar para trás. Eles estavam muito ocupados com essas lâminas de energia. Dende! 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 De repente, uma névoa negra cobriu tudo. Ela se espalhou e envolveu uma grande parte do céu. As tropas terrestres olharam para o céu que estava sendo coberto por uma névoa negra. Eles pensaram que era uma nuvem negra simples no início, mas depois de sentir o ferão dentro, eles adivinharam que não era normal. O alcance da névoa negra era 3 vezes maior do que antes. Mais de 5 quilômetros de espaço no céu foi envolvido por ele. Até a frota de guardas que se aproximava foi engolida. Escuridão. Era tudo o que podiam ver nessa névoa negra. Todos abaixo do Rank Bay tiveram a visão roubada deles. Isso os estava cegando e tirando o poder deles. Como tal, este foi o efeito da nuvem negra de caça, um feitiço de nível 10 Tier 2. O mesmo que seu feitiço bolas gravitacionais. O sangue jorrou quando a cabeça de um dos comandantes voou no ar. Souta acenou com a espada e sangue espirrou por toda parte. Este feitiço diminui a força de todos e aumenta a minha força. Ele disse com uma risada antes de atacar os comandantes e generais. O general Azimon e o general Albert arregalaram os olhos. Eles pensaram que estavam preparados para lutar, mas descobriram que sua preparação não era suficiente. Eles não podiam mover seus corpos enquanto Souta avançava e cortava os corpos dos comandantes. Lua Carmesim. Lua Cruzada. O próximo momento que eles descobriram foi que todos os comandantes estavam mortos. As partes de seus corpos estavam caindo no chão. Nada poderia salvá-los, até mesmo o poder de regeneração do parasita devorador de essência era inútil depois que eles estavam mortos. Tchau tchau, estas foram as palavras que ouviram antes de Souta cortar seus corpos em pequenos pedaços. Um monstro que tinha a habilidade e o feitiço de um humano idem estava além de sua imaginação. Esta foi a primeira vez que eles lutaram contra alguém como ele. É por isso que uma tragédia como essa aconteceu. Souta esticou o corpo e olhou para a prisão. Ele viu que Yuko estava derrubando os navios do Império um por um. Alguns dos prisioneiros assumiram os navios do Império, mas eles não podiam fazer nada neste momento. Sua nuvem negra de caça estava afetando a todos, então ele cancelou este feitiço e assistiu tudo do canto. Atualmente, eles estavam lutando contra as frotas dos diretores, mas estavam em desvantagem. As frotas combinadas dos diretores eram mais fortes do que os generais e comandantes. Não é surpreendente, porque este mundo era seu território. Oh!
Enquanto Yuko estava derrubando os navios usando o Bestrol, Franklin, Torquays e o dragão lutavam contra os diretores por conta própria. Eles já conseguiram um antídoto e se juntaram à batalha para derrotar o Império. Ele se divertiu e ficou surpreso ao mesmo tempo enquanto assistia à batalha. Quando ele os libertou, os prisioneiros comuns de rank B foram separados deles. Os três estavam presos no andar de baixo e ele conseguia entender por quê. O dragão era um monstro de terceira evolução, então era compreensível. O que o surpreendeu foi Franklin e Torquays. Torquays era um rebelde antes de ser capturado. Na verdade, ele era o líder dos rebeldes e foi o primeiro a descobrir a criatura chamada Parasita Devorador de Essência. Agora mesmo, ele estava usando o poder de um parasita devorador de essência para lutar contra um diretor sozinho. Ele era poderoso como o general que Souta acabou de matar. Franklin era diferente. Ele foi um criminoso que matou uma nação inteira antes. Essa nação estava sob a bandeira do grande Império Astley, por isso possuía grande poder militar. Então como ele fez isso? Foi simples. A mana de Franklin já havia sido liquefeita, tornando-o uma verdadeira potência de rank A. Eles não tinham nome no jogo. Eles provavelmente morreram pelo ataque da Serpente do Mundo, mas seu futuro mudou. No futuro, seus nomes se espalharão e eles sacudirão o grande mundo Imperium de medo. Todos os conhecerão como um dos 13 apóstolos generais do Exército de Sangue.